Hello guys! E aí, voltamos para mais uma aula de revisão, tá certo? Então a gente vai começar com o caso possessivo, né, o genitive case. Quem não pegou esse conteúdo, né, que chegou depois das explicações, faz as anotaçõezinhas lá no caderno, tá certo? E quem já fez todas as anotações, aproveita e vê tudo novamente, combinado? Olha só. A gente vai ter uma atividade no livro, tá? Algumas páginas aí que eu separei para vocês. E nós vamos fazer a correção da página 28 da aula passada, tá certo? Então, eu vou deixar aqui o slide maior, tá? Para que vocês possam ver bem direitinho. E prestem atenção nas nossas explicações. Vamos lá. Prontinho, né? Aqui a nossa aula, caso genitivo, né? O genitive case. Então, vamos lá começar. Olha só, como é que a gente vai identificar o caso genitivo, né? O genitive case. Ele também é conhecido como caso possessivo, né? E ele é caracterizado pelo uso do apóstrofo. Eu expliquei para vocês que esse apóstrofo, ele não é uma vírgula, tá? Até porque ele vai ficar na parte de cima das palavras. Então, cuidado com ele, tá certo? Na hora de escrever, nunca coloquem abaixo da palavra, sempre em cima, tá? A gente vai ver alguns exemplos. E esse apóstrofo, gente, esse sinalzinho aí, ele vai poder ser seguido ou não da letra S, tá? Então, o caso genitivo, ele vai servir para quê? Para que ele indique que aquele objeto, né, aquela coisinha lá, pertence a alguém. Então, o segundo pontinho que vocês estão vendo aí, ó, o apóstrofo S, ele sempre vai vir depois do nome do possuidor, ou seja, da pessoa que tem algum objeto, certo? E esse negocinho aí, ele vai vir sempre antes do objeto pertencente. Como assim, Elaine? Eu coloquei aqui embaixo ó, o exemplo dessa meninazinha da bicicleta. Então, tá escrito assim, Mary, apóstrofo S, né? Ó, Mary's bike is pink. Então, Mary vai ser a dona de algum objeto, por isso que ela recebeu o apóstrofo S. O que vem depois é o nome do objeto, que no caso vai ser a bike, que é a bicicleta. E o restante vai ser só o complemento da frase. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Olha só, o apóstrofo S vem depois do nome do possuidor, ou seja, da Mary, não é? Ela não é a dona da bicicleta? Ela não possui a bicicleta? Então, o apóstrofo S vai ficar após o nome dela. E vai vir, ó, antes do objeto pertencente. Qual é o objeto que a Mary tem? Não é a bike? Então, tá aqui, ó, antes do nome bike. E como é que a gente traduz isso, Elaine? Mary's bike is pink. A bicicleta da Mary, né, da Maria, é rosa. Então, na hora de traduzir, você vai falar primeiro o nome do substantivo, do objeto que essa pessoa possui, tá bom? E depois você vai dizer de quem é, no caso, da Mary. Então, Mary's bike, a bicicleta da Mary, ok? Outro exemplo que eu usei aqui para vocês, ó, essa marquinha de hambúrgueres, né? Então, tem aqui Bob's Burger. Então, o que o Bob possui? Um hambúrguer, não é? Então, vai ser o hambúrguer do Bob, tá bom? No inglês, a gente usa esse caso ao contrário, tá certo? Então, na hora de você traduzir para o português, não esquece de falar primeiro o nome do objeto e depois a quem ele pertence, certo? Vamos agora, a gente vai ver aqui mais um exemplinho, ó. The name of the boy is Joseph, né? Ao pé da letra é o nome do menino, o nome do garoto é José. Quando eu uso o caso possessivo, né, o genitive case, eu vou ter que inverter algumas coisinhas, ó. The boy's name. The boys é a pessoa, né, que possui o quê? Um nome, tá certo? Então, ó, the boy's name, o nome do garoto é Joseph, certo? Que é o José. Então, o boy vai ser o possuidor, o dono de alguma coisa. E o name vai ser o objeto pertencente a esse garoto, certo? Lembrem-se disso. Aí a gente vai ver agora algumas regrinhas que a gente tem que seguir para usar o apóstrofo S. Então, a primeira regra é: substantivos comuns que já terminam com a letra S ou cujo plural seja com S, a gente vai acrescentar apenas o apóstrofo.
Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, ó. The princess. Princess é o plural de prince, né? Da princesa lá. Aí, o que acontece? Já terminou com a letra S, não é? Então, você vai usar somente o apóstrofo, sem o S, porque já tem um aqui, tá? E ele é um substantivo comum. Lembre-se desse detalhe. Para você utilizar só o apóstrofo, a gente precisa ter um substantivo comum que já termina com a letra S, tá bom? Aí você usa o apóstrofo. Então, a gente tem aqui o título da princesa, né? O título de princesa. No segundo exemplo, a gente tem The Soldiers' Victory, a vitória dos soldados. The Girls' Uniforms, né? Os uniformes das garotas. Pronto, essa aqui é a primeira regra, né? Vamos ver a segunda. Nomes próprios ou sobrenomes terminados em S, o que a gente vai fazer? Vai acrescentar o apóstrofo S. Aqui, ó, vai ser o contrário lá do outro. Por quê? Lá na primeira regra, a gente tinha substantivos comuns que já terminam com S. Nesse caso, a gente vai ter nomes próprios, né? Substantivo próprio ou sobrenome também que já terminam com S. Aí você vai dobrar esse último Szinho, tá certo? Ou você pode escolher colocar só o apóstrofo, também não tem problema. Então, a gente vai usar aqui os dois exemplos, ó. Mr. Jones' house ou Mrs. Jones' house. Eu usei as duas formas. Eu posso usar só o apóstrofo, porque Jones já termina com S, ou eu posso usar o apóstrofo S. Aí fica a critério de vocês. É só vocês entenderem que esse nomezinho aqui, ó, é um substantivo próprio ou um sobrenome. No segundo exemplo, eu usei Mrs. William, né? Williams já tem o S. Children ou Mrs. Williams' children, os filhos da senhora Williams. Então, do mesmo jeito, ó, terminou com S, é substantivo próprio, então eu posso usar só o apóstrofo ou apóstrofo S. Aí aqui embaixo eu coloquei alguns nomes que a gente pode encontrar em inglês, certo? Que já terminam em S e são substantivos próprios, né? Nomes próprios. Charles, Dennis, Francis, Lourdes, Marcos e Thomas, certo? Todos eles já terminam com S, então você vai poder escolher apóstrofo S ou somente o apóstrofo. Passando, terceira regrinha, a gente tem substantivos que possuem o plural irregular. Então, eu já expliquei lá na classe, né, que substantivos irregulares, né, a gente vai ter uma escrita para o singular e uma escrita para o plural. Às vezes a gente muda só uma letrinha, ou às vezes a gente muda todo, tá certo? Então, aqui, ó, no caso, children já está no plural, significa crianças. E qual é o singular dela? Você só vai ficar até a letra D, ó. Child, child, criança. Children, crianças, tá certo? Aí a gente acrescenta o apóstrofo S. Então, the children's imagination, a imaginação das crianças. The woman toilet, então, o banheiro feminino. Aqui, no caso, a gente vai ter a substituição, né? Woman com o Azinho aqui, e no plural você tira o A e bota o E, certo? E aqui a gente vai ter the mice's nest, o ninho de ratos. Elaine, eu sei que rato em inglês é mouse, certo? Mouse é apenas um rato, tá bom? Que é o singular. E mice, até a letrinha E aqui, ó, ratos. Então, se ele é um substantivo que tem o plural irregular, então vou acrescentar o apóstrofo S. Muito cuidado com essa terceira regra, tá bom? Então, nós vamos para a quarta. Quando há mais de um núcleo possuidor, ou seja, quando eu tenho mais de uma pessoa, né, que possuem um objeto em comum, certo? A gente vai acrescentar o apóstrofo S apenas no último nome. Como assim, Elaine? Aqui eu coloquei, ó, Charles and Diana wedding, certo? Então, eu quero falar que o casamento é de quem? É do Charles e da Diana. Nesse caso aqui, a Diana, ela não termina com a letra S. Mas não é duas pessoas que possuem uma coisa em comum, que é o casamento? Então, só a Diana vai receber o apóstrofo S, tá certo? Porque eles possuem algo em comum. O quê? O casamento. Igual a Sally e a Susan. Elas possuem o que em comum? Um carro.
certo? Se um carro é delas duas, então só a Susan aqui no final vai receber o apóstrofo S, porque é um objeto para os dois, certinho? Ótimo. Vamos para a quinta e última regra. Quando a gente tem mais de um núcleo possuidor, ou seja, mais de duas pessoas, que tem coisas diferentes, certo? Lembra lá do carro da Sally e da Susan? Era um objeto para elas duas. Nesse caso, eu tenho duas coisas diferentes, tá certo? Para dois ou mais possuidores. Então, a gente vai ter aqui, ó, Bob's and Jenny's parents. Então, eu quero falar que os pais do Bob são diferentes dos pais da Jane, certo? Então, se eu tenho pais diferentes para pessoas diferentes, então os dois nomes vão receber apóstrofo S, combinado? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Nicole's and Jenna's voices. Eu quero dizer que a voz da Nicole é diferente da voz da Jenna, certo? Então, são duas pessoas diferentes que possuem duas coisas diferentes. Então, os dois nomes vão receber apóstrofo S, ok? São detalhezinhos pequenos, mas que vai dar certo a gente só identificar. Você tem que saber o que é um substantivo, né? E se ele está no singular, no plural, ou se ele é um substantivo próprio ou um substantivo comum, combinado? Agora a gente vai fazer a correção aí da página 28, que eu passei para vocês, tá certo? Na aula passada, peguem aí o materialzinho e se ligam na correção. Vamos lá. Vocês vão começar aí com a quarta questão, né? No qual vocês tinham que completar essa tabela com algumas características do verbo to be, que eu expliquei para vocês. Então, a primeira parte da tabela ela já estava preenchida. Personal pronouns, pronomes pessoais. I, he, she, it, we, you e they. Aí aqui vocês têm a segunda parte, né? A segunda coluna, com o verbo to be. I am. Aí vocês iam colocar aqui, ó, o verbo to be que combina com he, she, it. No caso, is. Tá aqui. You, we e they are, certo? Então, completem aí, corrijam. Na terceira parte da tabela, vocês têm que colocar a forma contraída, que eu também expliquei, se eu não me engano, na primeira videoaula. Aí vocês têm aqui, ó, a forma contraída vai ser do I am, vai ser o I, apóstrofe, M, tá? Mas aqui nesse tracinho você só coloca o apóstrofe M. Por que teacher? Porque aqui embaixo, ó, a tabela, ela já dava uma dica de que ela queria. Só a forma do verbo to be, certo? E aqui vocês, ó, tinham que colocar os exemplos, né? Algumas frases que vocês iam retirar dos textos do 1 ao 4, né? Que estavam nas páginas anteriores. Vocês tinham 4 textinhos, né? Alguns eram historinhas em quadrinho, enfim. Então, aqui tinha o primeiro exemplo, ó, tirado de um dos textos, né? 1, 2, 3 ou 4. I'm in 5th grade. Aí vocês poderiam colocar I'm 12, I'm not really special in any way e I'm 7th grade. Tá certo? Então, essas aqui são algumas frases que você tem que colocar na última parte da tabela. Com o verbo to be is, já tinham duas, né? Ó, Didi, que é a mesma coisa que she, is Dexter's sister, my name, que é a mesma coisa que it, is Ziv. Aí você só ia completar com mais uma, ó, my name, que é a mesma coisinha que o it, is Michael, certo? E na última já tinha, tá? Então você não precisava colocar. Ok? Façam a correção, vamos para a próxima questão. Quinta questão. Vocês tinham que escrever, certo? A forma negativa do is e do are. Então, a gente tem is not, aqui, ó, e are not, certo? Elaine, eu coloquei na forma contraída, certo? Só que nessa questão aqui, ele não está pedindo a forma contraída. Olha só como foi que ele escreveu aqui no enunciado. I'm not really special. Então, not está separado, tá bom? Então, você vai ter que colocar ele aqui embaixo separado também. Por quê? Porque a gente vai para a sexta questão. Na sexta questão, aí sim, vocês vão colocar a forma contraída, tá certo? Aí aqui ele deu dois tipos de forma contraída. Na primeira, ele usou o verbo to be com o pronome, ó, she's,
apóstrofo S, né? Então ele juntou o pronome com o verbo to be e deixou o not de fora. Ou você poderia colocar she isn't, que ele juntou o verbo to be com o not. Uma dessas duas aqui vai estar certa, tá? Você escolhe. Se você quiser colocar as duas também não tem problema. Aí a outra forma contraída era do they are. Então vocês têm que colocar esta forma aqui. Their. Apóstrofo RE. E a terceira ele queria, olha só, they are not. Então, da mesma forma, ó, eu posso juntar o pronome com o verbo to be, their, e deixar o not de fora. Ou eu posso colocar o they e juntar aren't, certo? Um desses dois aqui também você pode escolher. Então, são 3 respostas. She is e o not contraído. O their tem que estar aqui no meio. E o they are not, tá? Então, você escolhe uma dessas duas para colocar. Lá na última questão, né, questão 7, vocês iam me dizer o que estava acontecendo nessas frases interrogativas, né? O que mexia? Era o verbo, era o pronome? Trocava de lugar, não trocava? Então, a resposta foi letra A. O verbo e o sujeito mudam de posição, certo? Então, na forma interrogativa, a gente tem aquela troquinha, né? Vem primeiro o verbo to be e depois o sujeito, certo? Pode ser o pronome, pode ser o nome de uma pessoa, ok? Pronto, correçãozinha feita, página da questão 8. Eu acho que é a mesma página, tá lá embaixo, né? Então, baseado na atividade 7, complete a tabela. Então, na primeira parte, ele quer o verbo to be. Ficou I, que só combina com am, he, she e it, is, certo? E aqui na última, ele já colocou o verbo to be, ó, are, então você só ia colocar not, certo? E na forma interrogativa, todas as frases iniciam com o verbo to be. Qual é o verbo to be que combina com I? Só o am. He, she, it, is. We, you e they, are. Prontinho. Correçãozinha feita. Agora eu vou para a explicação da atividade que vocês vão fazer no livro, tá certo? Se liga aí. Página 20, 21, 25 e 26. Lá na página 20 vocês vão encontrar essas 4 imagens, tá certo? Bonitinho. Quem não tem o livro não precisa copiar, aliás, desenhar essas imagens, só fazer o enunciado das questões e responder, tá certo? Aí então vamos lá. Na primeira questão ele está pedindo o seguinte, que vocês observem as imagens que eu passei para vocês anteriormente e façam a correspondência, 1, 2, 3 ou 4. Então, por exemplo, no primeiro quadrinho está pedindo um grupo de amigos com uma bandeira, aí você vai botar aqui se era 1, 2, 3 ou 4. Na segunda, um pai e o seu filho jogando videogame, um aluno num laboratório de ciências e no último, uma goleira, né? Uma goleira de futebol. Aí o que acontece? Vocês só vão colocar as numerações aqui ao lado, tá bom? 1, 2, 3 ou 4 de acordo com as imagens. Agora aqui na letra B, o que ele está pedindo? Que vocês identifiquem lá nas imagens, né? Que eu mostrei no slide anterior, algumas coisas que aparecem lá que dê para identificar, né? Fazer uma identidade de uma pessoa. Por exemplo, aparece alguma coisa relacionada à idade, aí você coloca aqui o numeral se por acaso aparecer, né? Alguma coisa sobre aparência física, se você acha que dá para identificar uma pessoa, sei lá, por uma roupa, por um tipo de cabelo, aí você vai colocar aqui qual era a imagem que dava para identificar. Interesses, tá certo? E origem. Origem que ele fala aqui, gente, pode ser um olhinho puxado, é alguém da Ásia, certo? E assim por diante. Então, vocês vão procurar, certo? Identificar nas imagens e colocar a numeração aí embaixo também. Próxima. Na letra C, que fica na páginazinha ao lado, vocês vão colocar aqui o que vocês acham, né, que dá pra fazer a identidade de uma pessoa. É a opinião pessoal, tá certo? Resposta pessoal. Da mesma forma, você acha que a idade dá pra você identificar uma pessoa por uma idade? Você olha assim, eu tenho certeza que aquela pessoa tem 40 anos de idade,
certeza absoluta. Aí então você acha, então marca aqui. Ah, o nome do melhor amigo, best friend's name. Dá para identificar uma pessoa, ai, eu sei que aquela pessoa ali é o João porque o melhor amigo dele é, sei lá, o José. Então vocês vão colocar aqui se dá para identificar. A identidade de uma pessoa por meio da família, pelo time favorito, pelo nome, nacionalidade e pela escola. Se você conseguir também colocar outro tipo de característica que você consiga, né, identificar uma pessoa, você coloca aqui embaixo. A gente tem o nome other, certo? Aí vocês vão lá para a página 25, relembrar os numbers. Olha só que fofo, como vocês vão amar fazer essa tarefinha. Seguinte, quem tem o livro, vocês vão encontrar essas imagens, né? A, B, aí tem até aqui, onde tem o número 8. E vocês vão ter que fazer a correspondência, tá? Vocês vão ter um quadrinho lá, tá certo? No seu livro. Ao lado desse nomezinho, da questão número 1, né? Vai ter aqui do lado da letra A. Vai ter um quadrinho aqui, tá? Só que quem não tem o livro vai fazer o seguinte: copiar, né, a questão, colocar a página, a data que eu passei. Aí vocês vão olhar. Ah, aqui dá pra ver o número 4, então eu vou escrever o nome do 4 em inglês. Aqui na letra B tem o número 7, então você vai escrever o nome do 7 em inglês. Aqui no C dá pra ver o 10, D, 1. Aí assim por diante, né? É 5, 2, 9, 3, 6 e 8. E quem tem o livro vai fazer só a correspondênciazinha na lateral, ok? Nada difícil, né? Muito bem. Aí na página 26, vocês vão encontrar esse montão de números, tá? Da família do 11, né? Todinho até o 101. O que vocês vão fazer? Exatamente, completar os espaços com as letras que estão faltando, tá? Então aqui, gente, quero que vocês observem que, tirando o 11 e o 12, né, o 11 e 12, a partir do 13 até o 19, eles vão terminar com teen, certo? Então, olha só o 13, 13, o 14, 14, o 15, 15, até o 19, 19. Quando a gente tem as dezenas, tirando o 10, né, que é 10, aí a gente vem 20, 30, 40, 50, todas as dezenas, tirando o 10, bonitinho, vão terminar com TY, certo? Então, o 20, nós vamos ler 20, certo? Pode ser 20 ou 20, tanto faz. E como é que a gente faz para escrever a família dele? 20 e o numeralzinho que está logo em seguida. Então, o 21, 21, o 22, 22, 23, 23 e assim por diante, tá certo? Então, se eu quisesse escrever a família do 40, ó, porque só tem ele, ó, 40, 44, 44, 48, 48, certo? Então, sempre para você escrever a família de alguma dessas dezenas aqui, você tem que primeiro escrever o nome dele, certo? Ó, 30, 40, 50, 60, certo? E depois escrever o numeral que vem em seguida, tá? Nada de escrever, porque aqui é 50, 50, eu vou escrever 5 e 0. Claro que não, pelo amor de Deus, tá certo? Então, ó, primeiro o nome da dezena e, por último, o numeralzinho que se segue, ok? É isso, gente. Brigadinha, bons estudos, tá? Fiquem em casa, por favor, tá certo? Se cuidem bastante, cuidem da família de vocês. Logo, logo a gente tá de volta. Tchau, tchau.